O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. Ao comentar a agenda, Flávio negou que um dos objetivos desse encontro era desviar a atenção da divulgação recente de conversas e áudios em que o senador pede dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Essa pergunta foi feita pela nossa correspondente, Priscila Yazbek. Vamos ouvir. O governo Lula diz que essa viagem foi uma tentativa de desvirtuar o foco da divulgação dos áudios entre o senhor e Daniel Vorcaro. E eles disseram que o senhor voltando com foto ou não com Donald Trump, o senhor teria que voltar a esse assunto quando retornasse ao Brasil. Como vai ser o seu retorno ao Brasil depois dessa viagem? E foi de fato uma tentativa de desvirtuar o foco essa viagem nos Estados Unidos? De forma alguma, é o desespero do governo Lula. Eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre esse assunto, não tinha absolutamente nada a esconder, por isso que eu insisto aqui o tempo inteiro, vamos instalar a CPMI do Banco Master. Eu desafio o governo Lula a colocar sua base para pressionar o presidente do Congresso para que ela seja instalada. Isso não acontece porque ele tem muito a explicar ainda. Vamos então ao debate. Ana Amélia, bem-vinda, boa noite. A foto foi registrada. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro também participaram de um dos registros. Essa imagem ao lado de Donald Trump cessa esse desgaste de Flávio Bolsonaro com o caso Master? Boa noite, Juliana. Boa noite, Zé Eduardo. Boa noite, os telespectadores que acompanham o grande debate. É claro que esta visita teve o objetivo de mudar a pauta, sair do noticiário o caso da relação com o Vorcaro e do financiamento do filme, e tratar de desviar o foco da atenção. Claro que era, e isso, para bom entendedor, vai saber que o objetivo foi esse. Não havia uma pauta objetiva para este encontro, que foi escolhido na última hora, numa hora que se imaginava que o assunto relacionado à relação do candidato Flávio com o Daniel Vorcaro continuasse repercutindo o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, essa visita ao Trump foi também uma demonstração, talvez, para dizer tanto quanto Lula, o acesso dele à Casa Branca é também franqueado. Uma semana antes, o Lula foi recebido na Casa Branca pelo Donald Trump, com alguma deferência, com acertos e acenos para melhorar a relação comercial entre os dois países. Lula conseguiu uma agenda positiva, mas o Flávio, com esta visita, até já os memes já saíram, com o Donald Trump no centro e o Flávio de um lado e o Lula de outro. A inteligência artificial faz milagres e é exatamente essa imagem que agora vem a curiosidade do eleitorado brasileiro, que fica se entretendo com essas, eu diria, diversionismos, para tratar de tirar um tema muito indigesto para o Flávio Bolsonaro. Ele próprio, os líderes da direita estão muito preocupados exatamente com a falta de uma clareza de esclarecimentos totais a esse episódio. É que é lamentável, na hora que estava decolando a candidatura do Flávio, com uma posição de vantagem, inclusive no segundo turno, e que, claro, no primeiro turno, segundo as últimas pesquisas, teve um impacto. Ele ainda está competitivo, mas que esse episódio representou um desgaste, não há dúvida. E o esforço dele e dos seus aliados e dos coordenadores da campanha é de absolutamente trabalhar rapidamente também para tirar da pauta um tema que é tão desgastante do ponto de vista político do candidato. Cardoso, muito bem-vindo, boa noite. Mesma pergunta, essa foto com Trump cessa esse desgaste de Flávio no caso de corrupção do Banco Master? Olá, Juliana, olá, Ana Amélia. Veja, ele pode tirar foto com quem ele quiser nesse momento. Se foi uma tentativa efetivamente de desviar o foco da atenção, tirar uma foto com o Trump, fazer uma viagem aos Estados Unidos,
Isso não afeta em nada do ponto de vista da explicação que ele tem que dar para o caso do Banco Master. Pode tirar uma foto com a Gisele Bündchen, com o Cristiano Ronaldo, com o Harry Potter, com quem ele quiser, tá? Inclusive com o Donald Trump. Isso não muda objetivamente nada. Aliás, Donald Trump está recebendo uma pessoa com quem ele mantém relações no campo da extrema-direita. Isso é absolutamente normal. O inusitado é ele receber Lula e dizer que gosta do Lula. Isso é o inusitado. Receber Flávio Bolsonaro não quer dizer absolutamente nada nesse contexto que nós estamos. Ele não suprime a necessidade de uma explicação convincente, como disse a Ana Amélia, em relação aos fatos. E aí eu me pergunto, é evidente que ele está tentando utilizar uma tática diversionista, mas será que a ida dele aos Estados Unidos tem só esse propósito? A vida nos ensina, em certos momentos, quando as pessoas começam a bater cabeça numa investigação e parece não ter uma explicação razoável, elas têm que sentar, conversar para unificar respostas. Quanto que foi utilizado no filme daquilo que Vorcaro deu? Quanto que foi gasto? Quanto que efetivamente foi arrecadado? O que aconteceu com as emendas parlamentares que foram dadas por uma ONG sem nenhum propósito? Tudo isso tem que ser arquitetado dentro de uma certa feição minimamente plausível, se é que tem versão plausível para este caso. E isso acho que não pode ser combinado por telefone, nem por vídeo. O risco é grande. Então, talvez Flávio Bolsonaro tenha ido para os Estados Unidos tentando unir o útil ao agradável. Vamos tentar tirar uma foto com o Trump, mas, ao mesmo tempo, o Eduardo, o advogado que cuida do fundo, gente, o que nós vamos dizer agora? Quando a coisa está tão clara. Ou seja, o filme não custou, ao que tudo indica, o valor que ele arrecadou, nem o que ele... Por que ele queria arrecadar mais 60 milhões se nem os 60 eram necessários para fazer um filme de 10, 14? Por que efetivamente, a produtora compra uma casa para Eduardo Bolsonaro? O que aconteceu com o dinheiro? O gato comeu? E as emendas parlamentares? Como é que explica tudo isso? O que é o papel daquela ONG estranhíssima que recebia o dinheiro e que a proprietária não consegue explicar? Vimos outro dia, inclusive, uma entrevista do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que é uma pessoa muito hábil. Ele não conseguia explicar minimamente as situações, porque não tem explicação. Não dá para explicar aquilo sem uma confissão por trás. Uma confissão de ilícito, uma confissão de um conjunto de situações que são verdadeiras aberrações. Ou seja, a situação de Flávio Bolsonaro é absolutamente incômoda. E aí o que ele fala como resposta? Não, tem que criar a CPI, mas francamente, ninguém está perguntando como vai continuar a investigação. A investigação está sendo muito bem feita pela Polícia Federal. Agora, ele que tem que explicar, foco, explica o que você fez. O que aconteceu com o dinheiro? Onde está o dinheiro? Quanto gastou no filme? Prestem contas. Eles não conseguem montar nada que tenha coerência, a não ser bater a cabeça. A extrema-direita se divide. Ele está apanhando ferozmente do Zema, apanhando do Caiado, apanhando do Nicolas, apanhando do Constantino até. Ou seja, ele está vendo os seus correligionários se desagregarem. Né? Então ele precisa sentar e ter uma versão unificada, coisa que não se faz em reunião, coisa que não se faz por telefone. Quando você vai mentir, ou quando você vai construir uma versão, você tem que unir as pessoas que falam, porque até agora o que aconteceu foi uma bateção de cabeça ridícula entre as pessoas que têm que dar explicação, que não conseguem explicar minimamente. E a única resposta, o mantra é: queremos CPI, mas espera aí, meu amigo, você pode querer o que você quiser, agora como é que são esses fatos? Esses fatos não precisam de CPI, esses fatos estão dados. Você mandou a mensagem chamando de irmãozinho o Vorcaro. Você fez um conjunto de situações, foi visitar o Vorcaro depois que ele saiu da prisão com tornozeleira. Antes você disse que não tinha, que não conhecia, que não visitou. Aí você dizia que não, a mensagem foi isolada, mas ele foi visitar o Vorcaro depois que o Vorcaro já estava de tornozeleira. Ou seja, é uma situação desastrosa. Razão pela qual, Juliana, concluindo, eu acho, talvez essa viagem tenha tido, sim, o propósito de criar um diversionismo. Mas será que é só isso? Ou ele foi lá combinar versões quando aqueles que têm que dar explicações não conseguem unificar posições e batem cabeça? Ana Amélia concorda que essa viagem também pode ter esse propósito? Vou colocar uma outra questão aqui, que é ano de eleição, acenos ao eleitorado. Tem o eleitorado cativo, claro, do bolsonarismo, mas tem ainda os indecisos. Para esses, existe um risco desse encontro com Donald Trump ampliar a rejeição de Flávio Bolsonaro? Juliana, sinceramente, eu acho que o risco maior do Flávio é aqui. É exatamente a dificuldade e a falta de sintonia entre os candidatos da direita que estão cobrando
explicações mais claras do candidato. Então, a direita está incomodada com essa falta de transparência e também com uma dificuldade dessas explicações. Porque, às vezes, uma declaração do Flávio, ela contradiz com uma declaração do presidente do partido dele, o PL, o Valdemar Costa Neto, como aconteceu agora, recentemente, nessa semana. Então, isso cria mais problemas para ele dentro do próprio grupo político de apoio a ele. E exatamente ele deveria trabalhar mais para unificar a direita, que começa a se preocupar com a dificuldade do enfrentamento. E eu tenho ouvido de lideranças da direita que o Lula deve estar muito feliz porque poderá ser eleito com apoio exatamente dessa bagunça que está feita no campo da direita. Então, a direita está, na visão de alguns que pensam muito o país, a direita está ajudando, em alguma medida, a reeleição do presidente Lula. Então, se não, imediatamente, não se arrumarem, não arrumar a casa, não se entenderem, vão ter dificuldades muito grandes na disputa em outubro. Então, há tempo para isso, mas é preciso muita habilidade, muita competência para superar essa crise que não é pequena. Cardoso, existe esse risco desse encontro de Flávio com Donald Trump, na verdade, ampliar um desgaste, uma rejeição do pré-candidato à presidência pelo PL? Eu acredito que sim. Vamos lembrar que quando o Lula tomou uma postura de estadista contra as ações que Donald Trump fez contra os brasileiros, a situação de Lula melhorou muito nas pesquisas. E foi Trump quem tomou todo um conjunto de medidas contra os brasileiros, foi Trump quem ameaçou o Supremo Tribunal Federal, foi Trump quem declarou uma guerra que traz consequências econômicas no mundo todo, inclusive em relação ao Brasil. Então, eu acredito que não é uma situação das mais confortáveis, não, para Flávio Bolsonaro. Mas eu acho que o principal problema de Flávio Bolsonaro é ele mesmo. Ele é o principal problema. Porque, vejam, as pessoas podem ser éticas ou não éticas. Os éticos ou não éticos podem ser trapalhões e não trapalhões. Os fatos que estão colocados e pelas explicações toscas que estão sendo dadas mostram que Flávio Bolsonaro não tem menor comprometimento ético e é trapalhão. Não, uma pessoa que manda para um cara investigado a mensagem que ele mandou, chamando de irmãozinho, depois, senador da República, vai visitar o banqueiro que está sujo, sendo investigado com tornozeleira para fazer sei lá o quê, pessoalmente, não tem o menor cabimento. E antes ele mentiu. Ele gargalhou na frente de um jornalista que perguntou se o filme do seu pai era custeado com dinheiro do Master. Ele gargalhou e falou que o jornalista era militante. Horas depois vem a pública gravação dele. Ele muda a versão, mas diz que não conhecia Vorcaro, que foi uma situação ocasional. Depois ele já esteve com o Vorcaro, ele foi visitar o Vorcaro. É um negócio desastrado. Quer dizer, é uma situação antiética cuja explicação é de um trapalhão. Então, o principal problema nesse momento é do próprio candidato, é ele sendo ele. Ou seja, uma coisa completamente desarrazoada. E mais, o seu entorno totalmente confuso. O presidente do PL falando uma coisa, de desacordo com o que ele fala. Aí eu tenho lá o Mário Frias também falando coisa que parece que não fala coisa com coisa. Eu não conhecia o Vorcaro, aí tem gravação dele falando do Vorcaro. É um desastre do ponto de vista do que fizeram e um desastre do ponto de vista de como estão tentando explicar a lambança que acabaram divulgando para a opinião pública. Então, em síntese, é uma situação, olha, francamente desconfortável. É fato que quem tem um grupo bolsonarista que você pode dizer o que você quiser, ele vai afirmar que o Flávio está certo. E aí quando você fala, bom, mas como é que explica isso? Ele fala, e o PT, e o triplex, e não sei o quê. Aí você fala, mas espera aí, o triplex foi absolvido, e o triplex, mesmo que fosse considerado, tem um valor infinitamente menor que os 126 milhões estão colocados aí. Ah, mas não importa. Então, sim, não adianta. Tem um grupo de pessoas que, a meu ver, tratam a questão da política como um dogma e não aceitam absolutamente nada de percepção da realidade. Mas mesmo no entorno de Jair Bolsonaro, como o próprio Constantino, que ataca o PT e defende, ele fala, não é possível, eu não posso engolir essa história.
Né? Então, as pessoas que têm um pouco de senso crítico e uma preocupação com a imagem não estão mais defendendo o Flávio Bolsonaro. E é uma situação para ele delicadíssima. Ele tem que tentar construir saídas. Eu não sei como é que ele vai construir depois de tanto disque, depois de tanta confusão, depois de tanta atrapalhada que eles fizeram. Eu acho que hoje ele não tem mais como recuperar uma versão. Né? Ou seja, ele fez tantas versões que ele foi e voltou, disse, não disse, se contradisse, mentiu, depois disse que estava mentindo para encontrar um contrato que era sigiloso. Uma confusão demoníaca. Não há versão que sobreviva a esse desastre. O que ele disser vai ser acreditado lá pelos 30% da população de bolsonaristas, ou menos, talvez hoje, né? Porque muitos já estão descolando, e falam, não, ele disse, tem que acreditar nele, porque ele é filho do Bolsonaro, ali todo mundo é correto, quem é corrupto só está no campo da esquerda, etc, etc, etc. Esse fanatismo dogmático, tá certo? Pode fazer com que alguns acólitos fiquem fiéis sempre à família Bolsonaro e a Flávio. Mas para o restante da opinião pública, que tem algum discernimento, mesmo as pessoas de direita e até de extrema-direita, a situação é desastrosa.